Imagine comigo uma situação. Seu marido ou sua esposa acabou de falecer e aí você deseja receber uma pensão por morte. Só que você se lembra que não são casados no civil e, na verdade, vivem uma união estável. E aí vocês não têm uma escritura de união estável e se perguntam, tá, como é que eu posso fazer para poder comprovar a minha união estável e receber esse benefício do INSS? O meu nome é Gilberto Gomes, eu sou advogado especializado em benefícios do INSS e nesse vídeo eu vou te contar 16 documentos que você pode utilizar na hora de fazer o requerimento da sua pensão por morte. E vai por mim, vale muito a pena você prestar atenção nesse vídeo porque eu já utilizei esses documentos em diversos pedidos de pensão por morte e funciona, eu já consegui esses benefícios para outros clientes. O único recado que eu quero te dar é o seguinte, não precisa se preocupar com deixar like ou então se inscrever no meu canal, tá bom? Eu quero que você preste atenção aqui no conteúdo. Se no final você gostar, aí eu quero que você realize essas ações. Bom, o primeiro documento e um dos mais importantes que eu utilizo para comprovar a união estável é a certidão de nascimento ou a certidão de adoção de filhos em comum do casal. Lembrando que, inclusive, esse filho pode estar vivo ou falecido, tá? O que nos interessa é comprovar a união do casal naquele momento. Em segundo lugar, existe o contrato particular entre as partes. Isso significa que, em vida, as partes procuraram ou um escritório de contabilidade ou então um escritório de advocacia, fizeram um contrato constando que eles vivem sim em uma união estável e foram correndo com esse documento lá no cartório e registraram a firma daquela assinatura. Saiba que é muito importante que tenha o reconhecimento da firma da assinatura, porque inclusive no selo que vai no cartório vai constar lá qual é a idade daquele documento. Lembrando que para fins de pensão por morte o casal tem que ter pelo menos 24 meses que estão juntos. Um terceiro documento é o cadastro no CRAS. E quando as pessoas vão lá para poder fazer o seu cadastro familiar, elas têm o hábito de colocar a própria pessoa, o seu cônjuge, filhos, e esse documento vai ajudar a corroborar o processo de solicitação da pensão por morte. Um quarto documento que vocês também podem utilizar são fotografias do casal em datas festivas, fotografia do casal em casa, com seus filhos. O quinto documento seria, no caso, a ficha do posto de saúde. E aí você vai no posto de saúde que você era atendido e peça para verificar se na ficha que consta lá o seu nome também consta o de todos os integrantes da sua família. Em sexto lugar, é a prova de mesmo domicílio. Como é que isso funciona? Às vezes, a conta de água está em nome da mulher e a conta de energia está em nome do marido. Ou então, por exemplo, você pode pegar a declaração de imposto de renda do marido, pegar as contas de água e de luz que estão em nome da mulher e juntar, demonstrar para o INSS que eles moram numa residência. Ou então, não, eles vivem de aluguel e tem um contrato de aluguel em nome dos dois. Ou então, você tem uma declaração de imposto de renda em nome de um e você tem uma nota fiscal de uma compra de uma geladeira em nome do outro, que os dois têm o mesmo endereço. Então é mais ou menos assim, você vai pegar 2 documentos, 3, 4, 10 documentos que consiga comprovar que os dois residiam no mesmo imóvel. Aliás, se vocês tiverem em casa documentos sobre o qual vocês não têm certeza se poderia ser utilizado ou não, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu vou ter um prazer em orientá-los e ajudá-los. A oitava opção é a certidão de casamento no religioso. E aí você vai me perguntar assim, mas Gilberto, mas se eu já tenho uma certidão de casamento da igreja, por que o INSS iria indeferir ou discutir ou então duvidar dessa união estável? Olha, isso é muito simples, porque do ponto de vista legal, um casamento na igreja, ele não muda o seu estado civil para casado. Para fins legais, você continua sendo solteiro e daí você vive em uma união estável. Então saiba que sim, pode haver casos em que você apresenta a certidão de casamento religioso e mesmo assim o INSS indefere o seu benefício. O nono documento é uma escritura pública de união estável, porque as partes efetivamente foram até um cartório, registraram a sua união estável, mas isso, infelizmente, não é muito comum hoje em dia. Estou apenas dando o documento a título de sugestão. O 10º documento é uma declaração de imposto de renda, em que conste o companheiro como dependente econômico daquela pessoa que faleceu. Em 10º lugar, nós temos um contrato de plano de saúde, em que conste o outro parceiro como dependente. Em 12º lugar, nós temos um testamento, em que a parte que faleceu, ele deixa patrimônio para a sua esposa, para o seu marido que está sobrevivendo. Em 19º lugar, nós temos um contrato de financiamento habitacional, naqueles casos em que as pessoas adquirem juntos uma casa através do Minha Casa Minha Vida, o programa Verde e Amarelo, e aí tem lá no contrato que as duas partes adquiriram juntos aquele imóvel. Para quem é trabalhador rural, nós temos a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é documento que é utilizado para pegar empréstimos junto a instituições financeiras. Lá consta o nome das duas pessoas. Em 15º lugar, nós também temos registros em associações de qualquer natureza, porque às vezes a pessoa participa de uma associação e lá ela tem que constar quais são seus dependentes. Ela coloca naturalmente sua esposa ou então sua companheira e os seus filhos. Por fim, essa agora é para quem trabalha de carteira assinada, é a anotação constante em fichas ou livros de registro de empregados. Acontece que o empregador tem que manter essa ficha lá, e lá consta o nome dos filhos, o nome da companheira e pode te ajudar a solicitar essa pensão por morte. Bem, a gente chegou ao final desse vídeo e esses são os principais documentos que a gente pode utilizar para comprovar uma união estável na hora de solicitar uma pensão por morte. Se por acaso você tem em casa algum outro documento sobre o qual eu não falei, escreva aqui nos comentários e vamos tirar as dúvidas se realmente eles podem ou não ser utilizados.
Espero que vocês tenham gostado e agora sim, deixem o seu like para fortalecer o nosso canal e se inscrevam para receber mais casos e mais novidades. Se vocês desejarem obter mais informações, eu vou deixar aqui afixado na descrição desse vídeo um link para entrar em contato com o nosso escritório. Um forte abraço e até a próxima!